nós vamos hoje trabalhar as peculiaridades individuais das pessoas da divindade. A pergunta é a seguinte: quais são as peculiaridades individuais das três pessoas da divindade? A resposta dos irmãos Westminster é esta: é inerente ao Pai gerar o Filho e ao Filho ser gerado pelo Pai, e ao Espírito Santo proceder do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Amém. Esta definição, ou esta resposta, remonta, como nós já vimos semana passada, remonta aos primórdios da igreja, ali aos pais apostólicos e após eles, especialmente nos concílios, os grandes concílios ecumênicos, que trabalharam uma resposta às heresias que surgiram na época com relação à compreensão do ser de Deus. Surgiram várias heresias, eu não vou entrar no mérito. Em um outro momento talvez a gente estude esses segmentos aí. Citamos semana passada uma heresia forte da época, que foi o arianismo, que se desdobrou em outros segmentos. O arianismo negava a Trindade, a divindade do Filho e do Espírito ainda mais, né, obviamente. E eles eram unitários. Houve dois segmentos, pelo menos, mais, na verdade, no arianismo, mas basicamente a base do arianismo era a defesa muito judaizante, né, a ideia unitária de Deus, e isso gerou algumas interpretações com relação ao Filho, que ele era um ser menor, como por exemplo, entendido pelos adventistas, que comparam Jesus, ou dizem que Jesus é o anjo Miguel, ou os arianos, mais próximos do arianismo moderno, seriam os testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Cristo, mas atribuem a Cristo alguma importância aí nessa economia, né, aí redentiva, se é que eu poderia dizer assim. Houve outros segmentos a partir disso, como por exemplo o modalismo, que também defendia a unidade divina, um único Deus, mas este único Deus, dependendo das circunstâncias, especialmente no que diz respeito à história redentiva, ele se apresentava de modos diferentes. Em um momento da história redentiva ele foi o Pai, em outro momento ele se apresentou como Filho, em outro momento ele se apresentou como Espírito, mas o mesmo Deus, aí com a tripersonalidade, digamos assim, né? Tripolar seria mais ou menos isso. Enfim, são heresias combatidas, e isso fez com que a igreja trabalhasse biblicamente, ainda que a Escritura não traga a expressão Trindade, ela apresenta a unidade divina, a um único Deus, isso é claro, e também apresenta que este único Deus existe e subsiste, dentro dele há três pessoas. E é importante fazer uma boa aplicação do termo pessoa aqui, para evitarmos problemas, que o termo é usado teologicamente tão somente para distinguir ou para evitar o modalismo, né, que há uma unidade, mas há
três pessoas nessa unidade. Então, toda a ideia humana rasa de pessoalidade não é capaz de dar a definição ampla desse mistério de Deus. Então, pessoa é uma distinção para a composição trinitária, né? Como que Deus subsiste, sendo um, ao mesmo tempo, tendo três pessoas dessa mesma essência. Como eu disse semana passada, são três pessoas que é todo Deus, em todo tempo, e em toda manifestação de ação, é o único Deus agindo nas suas pessoas, né? Bem, hoje nós vamos trabalhar aqui as peculiaridades individuais dessas três pessoas da divindade, para entendermos um pouco melhor isso, ou tentarmos entender, baseado no que a Bíblia diz sobre eles. É comum e ensinado na igrejas reformadas especialmente, que o Filho o Pai é eterno e não gerado, né? O Filho é eternamente gerado e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. O que isso significa? É importante estudar isso para a gente não cair no erro de achar que geração aqui é o mesmo que criação, e que é uma má compreensão das seitas que negam a Trindade, e para que a gente também não ache que procedência impessoaliza o Espírito. Então, é importante nós vermos essas questões para prevenção da nossa própria fé. Há um destaque, dois destaques, na verdade, necessários nessa introdução. O primeiro é que a Trindade, ou este assunto, está envolvido do mistério da exclusividade que está presente na Trindade. A Trindade apresenta um mistério exclusivo, indecifrável, incompreensível, porque está relacionado à interioridade e à distinção do ser divino. Nós vimos isso no passado aqui, que o ser divino é de forma absoluta distinto de toda criatura, de toda a criação. Por isso há um abismo de compreensão entre aquilo que foi criado e seu Criador. A criatura não pode penetrar no âmago, na essência do seu Criador, portanto não pode compreendê-lo. Então a Trindade é um mistério exclusivo que deixa claro essas marcas, ou pinta com cores muito vivas essa distinção entre Deus e aquilo que Deus criou. E há aqui então um abismo intransponível para nós no que concerne à compreensão da essência da divindade. É possível explicar a divindade baseando-nos na revelação que o próprio Deus dá de si mesmo a nós, a igreja. O que ele fala sobre ele, sobre a sua unidade, sobre as pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito, são coisas claras na Escritura. Nós podemos compreender, baseado nisso, que há um Deus que subsiste em três pessoas. A Escritura deixa isso claro, mas como isso acontece, como que isso é administrado, como que é essa convivência, como que era isso antes da criação, nós não conseguimos penetrar neste assunto, nessa matéria, porque Deus não revelou, e se tivesse revelado, nós enlouqueceríamos, né? Porque o infinito não pode ser aprisionado no finito. Uma segunda questão aqui, introdutória, é que, considerando
que o ser divino subsiste em três pessoas, é de bom tom lembrar que uma personalidade possui características muito específicas, contrárias à ideia panteísta e panenteísta. O panteísmo, assim, bem simploriamente falando, seria Deus é tudo, panteísmo, ou tudo é Deus, né? Deus é tudo ou tudo é Deus. O panenteísmo é Deus em tudo. Uma ilustração cinematográfica do panenteísmo, especialmente, ainda que haja traços de panteísmo ali, e outras questões filosóficas, muito famosa no passado, e teve um segundo, né, filme dessa série, Avatar. Quem assistiu o filme vai se lembrar que todo o planeta era a morada da deusa deles, né? E ela se comunicava por todo o planeta e por todas as formas de vida desse planeta. Isso é um panenteísmo bem raiz, com muito de panteísmo ali. Isso significa o quê? Que é uma força impessoal, é um agente impessoal, uma divindade que não tem características de pessoa, de personalidade. As pessoas da divindade, da Trindade, possuem características distintas de pessoalidade, que nos faz compreender que um único Deus subsiste em três pessoas reais, que não são manifestações da mesma pessoa, são pessoas diferentes que compartilham ou que são integralmente compostas pela mesma essência divina ou matéria divina, tá? Poder e glória e etc. Tal. Essas características, portanto, da personalidade divina são autoconsciência. Todas as pessoas da divindade possuem autoconsciência, eles sabem quem são, eles sabem que existem. O Pai sabe que Ele é Pai e que Ele existe como Pai, o Filho também e o Espírito também. Isso é uma característica da pessoa, o que não há em animais, por exemplo. Os animais não contemplam a própria natureza ou a própria existência. Eles podem até acostumar-se com a existência, mas se você colocar um espelho na frente de um animal, ele vai achar que é outro. Ele não consegue identificar e não consegue filosofar sobre a sua própria existência. Isso é autoconsciência, é próprio de uma pessoa no plano humano, à semelhança de Deus, e no nosso caso, do próprio Deus como a referência desta autoconsciência pessoal. Então, a personalidade divina possui autoconsciência, possui também inteligência. São criativos, são capazes de formular conceitos e executá-los, são lúcidos, têm uma mente inteligente e construtiva. Isso é próprio do ser divino, o Pai, o Filho e o Espírito. Isso é muito visto no Pai, é muito claro, né, porque toda a Escritura acaba se referindo ao Pai abundantemente, especialmente como Criador. O Filho também, especialmente no período de encarnação, também no ato criativo, porque ele estava lá. E o Espírito, na sua função, é muito claro. Ele age
intencionalmente, Ele doa os dons, Ele age segundo a sua vontade naquilo que concerne a sua missão. Isso é próprio de alguém inteligente. Semana que vem falaremos um pouco mais sobre essa questão de como identificar as pessoas da divindade, ou o que os caracteriza, né, pessoas da divindade. Eles têm autodeterminação, ou seja, planejam. Foi assim desde antes do tempo, na eternidade, houve plano trinitário, um plano que se configurou no tempo. Então, tem autodeterminação, tem vontade, expressam vontade, e tem afeições. A autodeterminação está muito ligado à execução dos planos, né? A inteligência planeja, a autodeterminação executa. E tem afeições e sentimentos. Todas as três pessoas da divindade expressam sentimentos: tristeza, ira, amor. De todos eles é dito alguma expressão emocional, porque são afeições próprias da pessoa, tá? Então, é importante destacar isso aqui, para que a gente construa um palco mais sólido para compreender a resposta da pergunta. É inerente ao Pai gerar o Filho, ao Filho ser gerado pelo Pai, e ao Espírito proceder do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então, essas questões aqui vão nos blindar contra qualquer ideia de impessoalidade e nos preparar para que a gente possa entender a divindade plena dos três, ainda que haja limitação nos termos usados aqui para explicar. Muitas analogias foram usadas ao longo da história para tentar explicar a Trindade. Muitas delas ruins, defeituosas, com base na filosofia daqueles que construíram, ainda que em grande parte muitos daqueles ícones do passado, como Orígenes, Tertuliano, que foi quem cunhou mesmo o termo Trindade, ou Justino Mártir, todos eles que defenderam essa pauta construíram ideias muito boas, mas falharam em alguma área da sua analogia, e em Nicéia essa construção ficou mais sólida. Então, muitas analogias foram apresentadas, mas nenhuma delas responde à ideia do Pai ser não gerado, do Filho eternamente gerado pelo Pai, e do Espírito eternamente procedente do Pai e do Filho. Nenhuma analogia pode tornar visível ou dar substância a essa questão, tá? Agora, tem como nós conceituarmos e tentarmos entender com base no que a Escritura nos ensina. Primeira coisa que nós precisamos ver é o sentido da palavra gerar na Trindade. A palavra gerar na Trindade não pode, de maneira nenhuma, ser entendida como um ato de criar. Não é isto. Como se fosse algo não existente que veio à existência. Gerar não é isso. Isto pode ser aplicado aos nossos conceitos e correlações humanas. A mãe gerou um filho, não existia, veio existir. Nós geramos essa obra de arte no sentido de produzimos isto, não existia, veio existir. Gerar na dinâmica trinitária não significa isto. Ela é usada para referir-se à relação entre o Pai e o Filho.
a relação entre o pai e o filho. E isso é muito presente na afirmação, nos termos que João usa no seu evangelho, especialmente, em 2 momentos ele usa isso de forma clara e direta. Ele usa o termo unigênito, né? Única geração, ou geração única e constante, que indica uma geração eterna, plena, uma geração, plena é ruim, mas uma geração que não teve começo nem fim, unigênito, que às vezes é entendido nos contextos do evangelicalismo como se Jesus fosse o único gerado, né? Que pode dar uma ideia de criação. Em certo sentido está até correto, mas a ideia de eternidade de geração, essa é a ideia. É uma geração essencial, na e da mesma essência. É algo que não teve princípio nem fim. Implica aqui, eu vou entrar um pouco melhor nisso à frente, quando nós falarmos sobre Hebreus. Então, gerar aqui se refere à relação entre o pai e o filho, não produto da obra do pai, o que é diferente, né? Toda a criação é produto da obra de Deus. Jesus, ou o filho, não é produto da obra de Deus e nem é produto da sua vontade. O filho é Deus como o pai, e ele é gerado do pai ou no pai, não no sentido de iniciado, mas de posição nesse relacionamento, ok? Então isso implica em em expressar uma distinção aqui das pessoas. Essa relação distingue quem é a pessoa A, quem é a pessoa B e qual é a relação entre essas duas pessoas. Jamais pode ser compreendido no sentido de subordinação, nunca. O fato do filho ser eternamente gerado não significa que ele é menor do que o pai, muito pelo contrário. A unigeração implica que ele é igual ao pai, ele é da mesma essência, compartilha da mesma glória, e sua pessoa compreende a totalidade do ser divino, tanto quanto o Pai, assim como o Espírito. Isso nos leva a deixar mais clara essa distinção, ou essa diferença entre gerar e criar. O criado é subordinado ao Criador. Nesse caso, Jesus não é subordinado ao Pai, ele é igual, ele é eternamente gerado pelo Pai e compartilha da mesma essência do Pai, por isso ele é unigênito, como João destaca aí no verso 14 do seu Evangelho, capítulo 1, e no verso 16 do capítulo 3, ele usa a mesma expressão. Aliás, um detalhe importante do Evangelho de João é que o Evangelho de João, dentre muitos assuntos que trata, percorre toda o centro do livro, que é a defesa da divindade de Cristo e do seu senhorio. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus, do primeiro ao último versículo, tá? E da sua igualdade ao Pai. É no Evangelho de João que há as referências mais claras da boca do próprio Jesus, de igualdade entre ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu conheço o Pai e ninguém pode conhecê-lo a não ser por mim. Essa relação de estar na mesma esfera, compartilhar da mesma essência e ser igual. Aqui também
há uma defesa da divindade do Espírito, lá no capítulo 14, se não me falha a memória, quando Jesus fala do outro Consolador. Não vou entrar nesse mérito, mas só para provocar. Acidentes podem acontecer. Jesus fala que viria o outro Consolador. A palavra outro ali indica outro igual ao Consolador principal. Essa é a primeira questão. A palavra é alós, se não me falha a memória. Pode ser que tem duas palavras para outro, acho que é alós mesmo, que está ali, que é usado ali. E, enfim, o termo traduzido por outro é um termo grego que significa outro idêntico ao primeiro, igual, como o primeiro, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Espírito Santo é o outro, o principal, o parácletos principal é Cristo, mas isso é matéria para outro dia. Enfim, a questão é que há uma defesa da divindade, da igualdade entre o Filho e o Pai, e neste caso, da anunciação do Espírito, uma igualdade entre o Espírito e o Pai. Aí faça a regrinha de, a jogadinha aí de teses e síntese aí, que você vai chegar à conclusão lógica, né? Se o Filho é igual ao Pai e o Espírito é igual ao Filho, logo o Espírito é igual ao Pai, e os três são iguais em poder, glória e essência, ou da mesma essência. Um exercício lógico aí. Bem, então não há subordinação, como foi falado. O Pai sempre foi o Pai, e isso é importante, tá? Nesse entendimento, nós vamos ver mais no final aqui. O Pai sempre foi Pai, e isto não é só uma afirmação filosófica ou sem base, é uma afirmação que é sustentada e testemunha da imutabilidade do ser divino, ok? Deus, o Pai, sempre foi Pai, jamais houve mudança essencial no ser de Deus, ao ponto de pensarmos, Ele não era Pai, gerou o Filho e ali se tornou Pai, ok? O Pai sempre foi Pai, desde toda a eternidade. Esse é um princípio importante, e nos leva a uma outra questão aqui, que examinaremos aí em Hebreus, ou usaremos Hebreus para nos ajudar. Lemos aí o texto de Hebreus, e o texto de Hebreus traz elementos importantes aí, para a nossa compreensão. Como eu disse, gerado diferente de criado. Então, porque o Filho foi criado, ele não, gerado, perdão, porque o Filho foi gerado, ele não pode ser em tempo algum considerado como criação. E aqui em Hebreus, o autor faz vários apontamentos para a distinção do Filho, na sua igualdade e superioridade com relação a tudo mais que foi criado. Inclusive a comparação usa seres que estão muito acima no que diz respeito à santidade e glória,
pureza e poder da humanidade, tá? Usa anjos para fazer essa comparação. Alguns elementos aqui importantes para a nossa compreensão. Primeiro é a defesa da própria divindade de Jesus. No verso 3 que nós lemos, refere-se a Cristo aqui, né? O verso 1 dá esse ensejo: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos pais. Os profetas, nesses últimos dias, falou pelo Filho, tá? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Até aqui, um herege aí da vida poderia, não, ele pegou um anjo que ele tinha dotado de alguma honra, colocado num posto superior e, né, ascendeu ele a uma administração e governo, etc. Algum herege poderia dizer isso, como tem quem diga. Mas no verso 3 ele fala: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ser de quem? De Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Igual, tomou lugar no mesmo nível de Deus, o Pai, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui então uma abordagem que explica a posição do Filho em relação ao Pai, tá? Ele é igual ao Pai, tem a mesma honra, glória, poder, está no mesmo nível do Pai, e ele expressa a Deus de forma plena e completa. Plena e completa é a mesma coisa, mas profunda, como ninguém mais poderia fazê-lo. Essa expressão é muito legal. Ele é a expressão exata do seu ser, diz o texto. Ele continua: pois qual dos anjos disse jamais? Deus nunca disse a anjo nenhum: tu és meu filho. Nunca foi dito isso de nenhum outro ser, por mais excepcional que fosse. Só da segunda pessoa: tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Só da segunda pessoa isso é dito, tá? Aí no verso 6 ele continua: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quem é digno de adoração, senão o próprio Deus? Então, é uma defesa clara da sua divindade e equiparação ao Pai. Verso 7: ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Isso é legal demais, verso 7, e que termina essa ideia no verso 8. Deus se vale dos seus anjos como criatura e os usa como quer. Deus usa, por mais excelente que seja a sua criatura, ela existe para servir à vontade de Deus. Ele diz isso aqui: este Deus, esse Pai, é aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É uma defesa clara da divindade de Jesus, inegável da divindade de Jesus. Nós vimos semana passada também João 12, Jesus citando Isaías, como que Isaías, dizendo que Isaías, ao ter a visão no capítulo 6, está tendo a visão da glória do Filho. Nós vimos isso, está lá em João 12. Enfim, então há uma defesa aqui da divindade de Cristo e da sua igualdade com relação ao Pai, e
a ideia de geração presente aqui, tu és meu filho, hoje eu te gerei, eu lhe serei pai, tá? Isso é claro aqui na carta aos Hebreus. Tá, o que isso significa para nós no que diz respeito ao pai ter gerado o filho de forma eterna? Primeiro que a expressão não quer dizer que houve um momento antes daquele em que o filho não fosse filho. Lembra que eu disse que o pai sempre foi pai, eternamente pai? Não existiu um momento no qual o pai não fosse pai. Assim como não existiu um momento no qual o filho não fosse filho. Tá? Quem usa esse texto para defender a geração eterna, e em um certo sentido parece que o ambiente textual nos leva a isto, como por exemplo Gerhard Voss e Hermann Bavinck, que também usa esse texto para defender isto, da eterna geração. Então sustenta que o pai sempre foi pai e o filho sempre foi filho, porque a expressão hoje te gerei, na defesa deles, é um indicativo do dia eterno, ou seja, o filho é eternamente gerado. Isso foi antes da fundação do mundo, antes de toda a criação. Há uma relação de pai e filho na comunidade trinitária, desde sempre e para todo sempre. Tanto que, considerando o ambiente de Hebreus aqui, que é uma defesa da divindade de Jesus, ao ponto de no verso 8, ele ser chamado de Deus, me parece lúcido entender que se ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é tratado pelo Pai em uma distinção absoluta dos outros entes mais próximos de Deus, que, sim, muito temor que eu digo isso, tá? Que teríamos aí, biblicamente falando, que seriam os anjos, que ele é chamado de filho, que ele é alçado ao trono na igualdade de majestade, e é chamado de Deus. Então, essa geração só pode ser uma geração eterna, tá? Uma geração eterna. Agora, nós temos um pequeno problema aqui, porque não me parece, e com isso, nesse caso eu concordo com o reverendo Heber de Carlos Campos, porque este texto, tu és meu filho e hoje te gerei, é usado em um outro lugar no Novo Testamento, e lá existe uma interpretação para este texto. Aqui não, aqui ele é inserido num contexto no qual a divindade e igualdade de Jesus ao Pai é apresentada, e isto é suficiente para defender a geração eterna. Se ele é igual ao Pai em majestade e glória, a expressão exata do ser de Deus, me parece que como filho, a única conclusão lógica é de que este pai gera este filho eternamente, apenas para definir a relação dos dois na conjuntura da Trindade. Lá em Atos 13, o texto é usado por Paulo só para a título de informação. Atos 13, 33, 32,
33 e 34. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho e hoje te gerei. Paulo interpreta esse texto do Salmo 2 como se referindo à ressurreição de Jesus. Tá? Verso 34 ambientaliza melhor isso aí. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira disse e tal. Então, assim, eu concordo com o reverendo Weber, em certo sentido, eu concordo com ele que o uso da citação do Salmo 2 aqui em Hebreus, talvez não seja como é usado normalmente pelos teólogos, tá? De que essa geração aqui, expressa no texto, se refere à geração eterna do Filho. Weber discorda do uso desse texto nesse sentido, mas eu entendo que essa citação se refere a uma defesa da igualdade entre o pai e o filho, não que o texto esteja dizendo acerca da geração eterna, porque lá em Atos, Paulo explica que este texto fala da ressurreição, e não da geração eterna. Aqui, o palco e o cenário, em Hebreus, é uma defesa da igualdade, do compartilhamento da mesma essência, glória e poder, da manifestação do ser divino na segunda pessoa, e essa segunda pessoa é chamada de Filho, tá? Então, ainda que eu respeite, claro, teólogos como Gerhard dos Voss e Bavinck que acabam fazendo uma defesa nesse sentido e usando o texto. Bem, o problema deu para entender essa distinção que eu fiz? Isso não desabona, tá? A citação. Eu só entendo que essa citação está dentro de um contexto de defesa da igualdade do filho para com o pai. E se ele é igual ao pai, ele é Deus como pai e eterno como pai. Então, logicamente, ele é eternamente gerado. A resposta do catecismo está correta nesse sentido. Ele é eternamente gerado porque ele é igual ao pai, eterno como o pai, Deus como o pai. Ele não foi elevado a esse status, até porque se Deus o Pai pegasse alguém que não fosse Deus como ele e o elevasse a Deus como ele, Deus se desqualificaria como Deus. Ninguém pode, não sendo Deus, tornar-se Deus. Isso é só nas criações cinematográficas que acontece, tá? Então, ele é Deus como Pai, eternamente gerado do Pai. Sim? Qual? Sim. Pois é um problema. Sim, na verdade não chega a ser um grande problema, talvez a mente mais conflituosa, né? Mas a única explicação que existe na Bíblia deste texto, do versículo 7 do Salmo 2, é em Atos. Atos usa o texto explicativamente, está dizendo que lá se refere à ressurreição, é o que Paulo faz. Aqui não. Aqui
ele usa o texto para distinguir Jesus, ou a segunda pessoa, dos anjos. A qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho? Então, a questão de hoje eu te gerei, me parece que não deve entrar em cena nessa questão, porque, segundo Atos, parece falar da ressurreição, mas eu estou compreendendo que a citação é para destacar a relação de pai e filho aqui. A qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho? E isso é potencializado pelo que vem a seguir: e outra vez, eu lhe serei pai. Mas me parece que a citação é para destacar a relação igualitária dentro da dinâmica trinitária entre uma pessoa e outra. Um é o pai, o outro é o filho, são iguais. E isso é muito claro aqui, dessa questão da igualdade. Ambos Deus, mas um é pai e o outro é filho. Não que um tem mais autoridade que o outro, não que um seja subordinado ao outro, mas eles ocupam uma função específica e uma relação específica. Um é pai e outro é filho. Me parece que a citação se ancora na questão da relação pai-filho, não na relação te gerei, que aí cairia na questão da ressurreição, que parece, segundo Paulo, o que significa o texto lá em Salmo, lá no Salmo, entendeu? Eu, sim, vou por essa vereda aí. Como citei lá atrás, a palavra unigênito lança luz sobre a questão da geração eterna, talvez mais para o nosso entendimento do que usar esse texto de Hebreus nesse sentido, porque unigênito se refere à geração, a ideia de uma geração sem princípio nem fim, é uma geração que perpassa a eternidade, eterna, tá? Unigênito, e é usado duas vezes no contexto bíblico, referindo-se à relação de pai e filho entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. As tantas referências, como nós vimos aqui, inclusive, de Jesus como Filho de Deus, ele amplamente usado essas expressões para Jesus. Ele é Filho de Deus. Há um termo muito específico usado para Jesus, não é usado só para ele, mas no contexto é usado a palavra huios, que indica essa filiação legítima, né, e igualitária. Ele também é chamado de Deus, e há uma defesa da sua divindade ampla no Novo Testamento. Isso já evidencia que a segunda pessoa da Trindade é filho por eterna geração e não por ter sido criado. Há uma defesa clara da sua divindade, o que impossibilita o entendimento de Jesus sendo criatura, ainda que superior, certo? E tem uma outra questão, que aí nós vamos lembrar da afirmação anterior, de que o pai sempre foi pai e o filho sempre foi filho, desde toda a eternidade. Se o filho não foi gerado eternamente, então a pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade, também não é pai eternamente. Deu para entender? Se a segunda pessoa não é eternamente gerado, filho eternamente gerado,
a primeira pessoa não é pai eternamente. Houve um momento no qual a primeira pessoa se tornou pai, e a segunda pessoa ou veio à existência ou se tornou filho. E isto muda a essência do ser de Deus. Isto provoca alteração no ser de Deus. Portanto, atenta contra o próprio ser divino, imutável. É uma característica do ser de Deus. Se o ser de Deus é imutável, ele tem que ser pai eternamente, e a segunda pessoa tem que ser filho eternamente. Qualquer outra concepção torna Deus não Deus, porque ele passa a ser mutável. Deu para entender? Bem, isso se aplica ao Espírito também. Ele é eternamente procedente, e Deus como o Pai e o Filho. Se o Filho é eternamente gerado, nessa relação o Espírito é procedente, procede do Pai e do Filho. Nós vamos ler aí alguns textos e finalizar. João 5, 36 e 37. João 5, 36 e 37, alguém leia, por favor. Isso. O Pai enviou o Filho, é uma expressão importante aqui, da relação, da economia da Trindade, né, como eles se relacionam, o que não torna subordinado, tá? Capítulo 15, verso 26. Isso. Veja, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede. Então, Jesus envia o Espírito que procede do Pai. Portanto, o Espírito procede tanto do Filho que o envia, quanto do Pai. É o Espírito. Aliás, o Espírito Santo é chamado na Bíblia de Espírito Santo de Deus e Espírito de Cristo. Essa expressão é usada, essas duas referências são usadas para o Espírito Santo como subscrevendo, testemunhando da construção teológica reformada de que o Espírito procede do Pai e do Filho, ainda que sejam iguais ao Pai e ao Filho, por causa de sua relação com o Pai e com o Filho. Isso nos leva a entender um pouco melhor, não amplamente porque não dá tempo, mas um pouco melhor a posição do Espírito Santo nesta economia trinitária. Nós costumamos fazer uma referência, né? O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito é o Santificador, né? Que sela, consola, etc. Mas toda a ação, desde o princípio, criação, redenção e consumação, é operado pela Trindade plena.
os três têm participação, ainda que um se destaque em algumas ações e algumas áreas. Então, com relação ao Espírito, é muito comum o entendimento, teve há um tempo atrás um pouco mais em alta, mas o entendimento de que o Espírito Santo tem um ministério distinto. Houve músicas para o Espírito Santo, orações para o Espírito Santo, como se o Espírito Santo agora estivesse em evidência em detrimento das outras pessoas da Trindade. Agora é a era do Espírito, ele que atua mesmo, mas ele atua como preposto de Jesus, ele continua a obra de Cristo, da segunda pessoa. Então, Jesus derrama o Espírito, envia o Espírito, que procede do Pai e dele também, para continuar a sua obra, que também é do Pai, certo? Então, é lúcido entender que o Espírito Santo, como pessoa divina, exerce um papel próprio dele no plano redentivo, mas não distinto daquilo que já estava sendo executado, especialmente no que diz respeito à obra de Cristo na cruz, na encarnação. Vamos ler aí também Gálatas 4, verso 6. Isso, olha aí o que eu acabei de dizer. Não foi a esse texto que eu me referi, mas o texto diz a mesma coisa. O Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, e aqui há uma referência disso, ainda que não com essas palavras. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. É aquele que chancela a adoção, continua a obra de Jesus. É o Espírito que procede do Pai e procede do Filho. O Pai, teologicamente, na construção teológica, é o não gerado, o Filho é o eternamente gerado, e o Espírito é o eternamente procedente. Eles são Deus, igual, da mesma essência, com o mesmo poder e a mesma glória. A gente consegue vislumbrar uma construção com base nos elementos que a Bíblia traz, muitos outros, né? Havia muito mais o que dizer, mas compreender isto está muito além da nossa compreensão. É um mistério, como eu disse no início. Então, a igreja aceita de maneira reverente as verdades bíblicas sobre a Trindade, porque foi Deus que revelou isso à igreja. Deus não deu uma definição pronta, né? Quem dera, né? Se Deus tivesse um texto ali prontamente definindo isso, mas não tem. Mas Deus apresenta a Trindade de forma clara, e nós nos apropriamos pela fé, entendendo que são mistérios divinos que vão muito além da nossa compreensão e capacidade de explicar. Então, até a nossa explicação é falha e deve ser absorvida com muito critério. Que Deus nos ajude a amá-lo como Ele é e como Ele se revelou. Perguntas ou colocações para a gente finalizar? Espero tê-los ajudado um pouco nessa matéria. Semana que vem nós vamos finalizar o estudo sobre Trindade e iniciaremos aí o próximo tema do